Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 27. Estaremos lendo os versos de 1 a 8. Mateus 27, versos de 1 a 8. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia para essa leitura. Gostaria de pedir que fosse aumentada a iluminação no templo para esse acompanhamento da leitura. Mais luz. Nesse texto, vamos ver algo que diz respeito a esta nossa série de mensagens. Compartilhar verbo de amor. Na semana passada, estivemos meditando no culto da manhã a respeito de como podemos compartilhar através dos nossos relacionamentos. Cheguei a citar, à guisa de introdução, o texto em que o Senhor Jesus diz que nós somos sal da terra, luz do mundo, que a luz é colocada, a lâmpada é colocada em posição que dê para iluminar toda a casa, e pela nossa maneira de viver, pelas nossas atitudes, então, podemos compartilhar o amor de Deus. Compartilhar o amor de Deus por meio das nossas atitudes. Vamos ver aqui alguns exemplos negativos nesse texto. Depois estaremos nos referindo a um outro texto onde temos um grande exemplo positivo. Mateus 27, de 1 a 8. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje, campo de sangue. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, agradecemos pela Tua palavra, porque através dela Tu falas ao nosso coração. Nesta hora, Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade para comunicar o Teu recado a cada um de nós, tanto eu que falo, cada um que ouve, que possamos ser dirigidos pela Tua mão, para a Tua honra e Tua glória, para estarmos mais bem preparados para Te servir, em nome de Jesus, amém. Além daquilo que o Senhor Jesus disse e que já citamos, de que nós somos luz do mundo e que precisamos, através das nossas atitudes, mostrar essa luz, o Senhor Jesus vem a dizer para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E podemos nos referir ao texto de Tiago, capítulo 2, verso 18, quando ele diz: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. As nossas obras vão declarar a profundidade da nossa fé. E então, eu gostaria que meditássemos nos exemplos de alguns que
são personagens dentro desse contexto que nós acabamos de ler. Esse contexto aqui em Mateus capítulo 27. O primeiro grupo que se destaca nesse contexto são os principais sacerdotes e os anciãos do povo. Eles se achavam certos. A liderança judaica tinha, e o Talmud apresenta como que de tudo que existe na lei mosaica, se extrai 613 mandamentos. Já temos meditado a respeito disso. Eles chegaram a enumerar na lei, verificando cada texto bíblico, cada texto em que é dada uma ordem. Eles puderam enumerar 613 mandamentos, 248 mandamentos positivos, daquilo que deve ser feito, e 365 mandamentos negativos, daquilo que deve ser evitado, do que não deve ser feito. E eles diziam que esses números coincidem com alguns aspectos que seriam significativos. Os 248, na maneira como eram contados os ossos do corpo naquele tempo, era esse o número. Eles diziam que o corpo então tinha 248 ossos. Hoje o que se diz é que o número de ossos de um adulto chega apenas a 206, embora um bebê nasça com cerca de 300 ossos, mas que depois alguns vão se unindo e então o adulto vem a ter 206. Em algum momento, então, essa contagem dá certo, né? Em algum momento passa-se entre 300 e 206 pelo 248. E eles diziam que era porque todo o nosso corpo foi feito para realizar as obras de Deus. Todo o nosso corpo, os ossos do nosso corpo, são constituídos para que realizemos as obras de Deus, para que obedeçamos a Deus, para que cumpramos com a sua vontade. E aqueles 365 mandamentos negativos do que não deve ser feito, diziam eles, era porque cada dia do ano, são 365 dias do ano, em cada dia do ano precisamos estar atentos para não desobedecer a nenhum dos mandamentos de Deus. Mas o que é certo é que aqueles homens, aquela liderança religiosa, achava que estava cumprindo com todos esses mandamentos. Eles se achavam certos. Apesar de se acharem certos, eles condenavam Jesus, embora nunca tivessem conseguido encontrar Jesus em algum erro. Sempre tentaram fazer com que Jesus tropeçasse, com que Jesus cometesse algo a respeito do que eles pudessem incriminar Jesus, acusar Jesus, condenar Jesus. E mesmo assim, trabalharam contra Jesus com traição, falso testemunho, buscando a oportunidade de matar Jesus, apesar da lei dizer não matarás. E eles condenavam Jesus porque fazia o bem no sábado, porque Jesus curava no sábado. Mas eles próprios, no sábado, se arquitetavam de como poderiam chegar a matar a Jesus. Eles se achavam certos e, na sua justiça própria, rejeitaram a Jesus. Nós poderíamos fazer alusão à experiência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi alguém que fez parte dessa liderança. Paulo foi alguém que chegou a ser membro do Sinédrio, a Suprema Corte Judaica. E ele chegou a perseguir os cristãos, mas houve um determinado momento em que ele teve um encontro com Jesus. E Paulo, então, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versos de 4 a 8, ele diz quem ele era, a maneira de viver que ele havia assumido, na qual ele se achava justo.
Porque ele diz: eu, como hebreu de hebreus, judeu, filho de judeus, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, o grupo mais radical no cumprimento da lei. Segundo a justiça que há na lei, diz ele, irrepreensível. Ele se considerava irrepreensível. Era assim que se consideravam aqueles homens que agora estavam entregando Jesus para ser condenado à morte. E aí, a experiência do apóstolo Paulo a respeito de Jesus, depois daquele encontro no caminho de Damasco, nesse texto de Filipenses, ele vem a dizer: o que para mim era ganho, reputei-o perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Quando teve um encontro com Jesus, ele não mais o rejeitou. Agora, de repente, pode ser que nós mesmos assumamos determinadas posições que sejam parecidas com aquela liderança religiosa. Quando é que isso acontece conosco? Quando nos achamos certos, quando condenamos o outro e deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo. Quando nos achamos certos. No domingo passado, ou no domingo anterior, na realidade, mencionei o momento em que o Senhor Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. E de como o fariseu chega no templo e levanta-se, abre os braços e diz: obrigado, Senhor, porque dou o dízimo de tudo que ganho, porque sou justo nas minhas ações, porque não sou como aquele publicano que está ali atrás, mas cumpro com tudo aquilo que é minha responsabilidade. E o publicano, de longe, não queria nem se achegar para frente, mas ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. A maneira como nos colocamos diante de Deus deve ser no reconhecimento do nosso pecado. Porque quando nos achamos certos, aí já estamos errados. Já estamos deixando de ver alguma coisa. Nós precisamos fazer como o salmista que diz: Senhor, sonda-me, conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Colocarmos diante de Deus com transparência, ouvir a voz do Espírito. Porque quando a gente se coloca diante de Deus e diz: Senhor, te confesso os meus pecados, mostra-me aqueles que me são ocultos. E aí o Espírito nos faz lembrar de alguma coisa que a gente disse, alguma coisa que a gente fez, alguma coisa que a gente praticou, que aí a gente olha para trás e diz: perdão, Senhor. E a gente toma para a gente mesmo aquelas palavras do Senhor Jesus, quando nos ensinou a respeito da oração. E Ele disse que devemos orar assim: não nos deixes cair em tentação. Esse primeiro grupo se achava certo demais, rejeitou e condenou a Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Outra pessoa que está nesse texto é Judas. E quando a gente fala no nome de Judas, esse nome já tem um certo peso. Embora que no meio dos discípulos havia Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Mas este é o Judas Iscariotes. Um pouco antes dessa narrativa, no capítulo 26, a gente vai encontrar o Senhor Jesus em Betânia. E quando ele está ali em Betânia, vem uma mulher com um vaso, com um unguento muito caro, um perfume muito caro, e ela derrama esse perfume sobre Jesus. A narrativa de Mateus vai dizer que os discípulos disseram uns aos outros assim: mas que desperdício, poder-se-ia vender esse perfume
e com o dinheiro, que seria aproximadamente, na avaliação do texto bíblico, 300 denários, 300 denários significaria, aproximadamente nos dias de hoje, visto que o denário era a diária de um trabalhador comum, então um salário mínimo da época seria 30 denários, que quer dizer que 300 denários seriam 10 salários mínimos, quase 10 mil reais. E então que os discípulos dissessem: por que não se vendeu esse perfume para dar o dinheiro aos pobres? Sendo que, quando a gente vai para a narrativa de João a esse respeito, João diz que Judas foi quem disse isso. E João diz que Judas disse isso porque ele era quem detinha a bolsa. Ele é quem tinha na sua mão o dinheiro do qual os discípulos ali sobreviviam em ofertas, e dali se retirava também para doação para os pobres. Era o sustento do grupo e ao mesmo tempo que abençoava os necessitados. E então João diz que Judas, quando disse isso, disse porque ele é que tinha a bolsa, e ele acrescenta dizendo: e ele era ladrão, e ele lançava mão do que era colocado ali naquela bolsa. Sabe o que é que eu creio, meus irmãos? A Bíblia não entra nesse detalhe, mas eu creio que Judas estava com compromissos financeiros complicados. Porque a palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores. E Judas estava servindo as riquezas. Judas estava naquele grupo, mas parece que imune às palavras que Jesus ensinava. E o que ele estava fazendo era tirando proveito daquilo que era lançado na bolsa. Então ele estava, como disse Jesus: não podeis servir a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas. E quando a gente serve as riquezas, muitas vezes não há riqueza que chegue. E a gente começa a se comprometer. E a gente começa a achar que merecia ganhar mais. E aí começa a gastar mais. E daqui a pouco a gente está complicado financeiramente. E eu tenho o pensamento, a suposição, de que Judas estava meio complicado financeiramente. Porque naquela hora daquele perfume, ele vai e diz: poder-se-ia vender e que esse dinheiro viesse para a bolsa. Mas Jesus vai e diz: não, ela fez isso para me preparar para a sepultura. E é como se Judas pensasse: poxa, Jesus podia ter impedido esse desperdício e esse dinheiro viria para a minha mão. E a narrativa diz que logo em seguida ele saiu e foi para a liderança religiosa e foi dizer: por quanto vocês querem que eu entregue Jesus? Quanto é que vocês me dão para eu entregar Jesus? Ele estava ávido por dinheiro. É por isso que eu acho que ele estava meio comprometido financeiramente e ele precisava levantar recursos de alguma maneira, já que aquele perfume não foi a maneira, então vou ver qual é a outra maneira. Como a culpa foi de Jesus que não impediu aquele desperdício, pois então eu vou vender Jesus. E ele vende Jesus por 30 moedas. Ele rejeitou a Jesus. Ele preferiu as riquezas a Jesus. Quando é que a gente pode ser parecido com Judas? Como é que isso pode chegar a atingir a nós mesmos? É quando nós achamos que aquilo que vem às nossas mãos é somente para o nosso proveito. Judas chega a falar que era para dar aos pobres, mas ele estava interessado era em tirar para si.
É quando a gente pensa que as riquezas que Deus pode colocar na nossa mão são prioridade e que são só para nós. Quando o propósito de Deus na nossa vida é podermos abençoar a outros também. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse: eu vou te abençoar, Abraão. Eu vou abençoar até quem te abençoar. Quem abençoar você, eu vou abençoar também. Mas de tal maneira que você e sua família sejam bênção para todas as famílias da terra. Em ti e na tua descendência. Em você e na sua família, em todos aqueles que vierem de você. E isso apontava para aquele que haveria de vir como descendente de Abraão e que seria bênção para todas as famílias da terra. Propósito de Deus de bênção. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe para que tenha o que usufruir da sua própria vida. Será que é assim que ele diz? É para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos é sim, para o nosso proveito, para o nosso sustento, mas é também para que tenha o que repartir. Só é repartir porque exatamente uma parte fica para o seu uso naquilo que, e outra parte você possa também fazer com que seja bênção na vida de outras pessoas. Uma das formas disso está no fato de que estamos em campanha de missões mundiais. Faça a terra se alegrar. E então, à medida que a mensagem do Evangelho, a mensagem do amor de Deus chega até outros lugares, vidas são abençoadas e nós participamos do sustento daqueles que estão indo. E então participamos da obra missionária através das orações, através das contribuições, e quando realizamos essa obra, onde estamos e para além de onde estamos. Onde estamos? A cada dia, realizando a propagação da mensagem do amor de Deus por nós. E para além de onde estamos, por exemplo, quando vamos lá na Baía da Traição, a tribo potiguara, e é interessante esse nome, né? Baía da Traição. A gente está falando de Judas que tinha como prioridade as riquezas, mas a mensagem do Evangelho está chegando ali àquela tribo. É quando nós nos aproximamos de alguém com o propósito de compartilhar aquilo que recebemos da parte de Deus, tanto na mensagem do Evangelho, quanto, se mesmo for necessário, algum envolvimento material, financeiro, e que ajudamos alguém na sua necessidade. No domingo passado estávamos aqui levantando uma oferta para Moçambique, diante daquilo que foi resultado daquele ciclone no sudeste da África. Nós estávamos aqui levantando uma oferta para Moçambique. É o entendermos que aquilo que Deus coloca nas nossas mãos é também para que possamos abençoar outros. Então, quando pensamos que é só para nós, quando pensamos que essa deve ser a prioridade na nossa vida, então nós podemos estar agindo de forma parecida com Judas. Mas outra pessoa nessa história é Pilatos. Jesus foi amarrado e levado à presença de Pilatos. E eu achei interessante o detalhe de que aquela liderança religiosa amarrou Jesus para o levar até Pilatos. Jesus havia se entregue. Quando Judas chegou próximo a ele, ele diz: amigo, a que vieste? Não? E ele se entrega, ele se apresenta. No momento que Pedro puxa da espada e tenta agir em defesa de Jesus, Jesus repreende a Pedro e diz: não, Pedro, eu vim para isso.
Jesus se coloca diante daqueles que vieram para prendê-lo. Mas agora, por algum motivo, eles acham que ele tem que ser levado amarrado. Jesus não estava oferecendo nenhuma resistência. Ele chega dessa forma diante de Pilatos. Pilatos o interroga como a um criminoso, mas descobre que nele não há culpa. Ele tinha toda a autoridade e toda a autonomia para decidir a respeito de Jesus. Mas ele opta por não se comprometer diante daquelas autoridades judaicas. Ele não queria fomentar uma rebelião naquela região que estava sob sua responsabilidade. Então, ele não deseja confrontar aqueles que vêm diante dele e dizem, esse homem merece a morte. E ele interroga Jesus e não encontra culpa nenhuma, mas ele não quer se comprometer politicamente ali, diante daquelas pessoas, e ele também rejeita a Jesus. Embora lavando as mãos e dizendo, sou inocente do sangue desse justo. Mas entrega Jesus para ser crucificado. E nós, quando é que podemos estar agindo de forma parecida com Pilatos? Quando não queremos nos comprometer. Quando não queremos nos comprometer com Jesus. Quando achamos que talvez a maneira de viver do mundo à nossa volta está boa, está suficiente, não precisa mais do que isso, eu estou junto com todo mundo, eu vou, como diz a expressão, Maria vai com as outras, e não levanto a voz para dizer quem é Jesus Cristo. Lembro daquela velha história, né? Daquele estudante que foi para a capital para fazer faculdade, e o pastor da sua igreja, então, disse a ele, olha, muito cuidado lá, porque as pessoas vão lhe perseguir pelo fato de você ser crente, vão fazer chacota, vão tentar desfazer da Bíblia, então seja bastante firme. E ele foi para fazer faculdade, e quando voltou, então o pastor perguntou, e aí, como é que foi a experiência, você foi muito perseguido? Não, pastor, não fui perseguido hora nenhuma, eu não disse a ninguém que era crente. Ele não quis se comprometer, como Pilatos. E às vezes a gente fica com medo também de apresentar a mensagem do Evangelho, porque as pessoas podem não gostar. E de repente alguém ao seu lado está ávido por quem lhe fale do Evangelho. Sabe qual é o testemunho que a gente tem tido muitas vezes aqui na igreja, no momento da profissão de fé? É aquela pessoa que diz, eu passava na frente dessa igreja, eu olhava para ela, eu tinha vontade de entrar, mas achava que eu não devia entrar. Ninguém nunca me disse que podia entrar. E aí, lembro sempre daquele hino, né? Não te importa se algum dos amigos morrer sem ter conhecimento de Cristo, e de que no juízo ele venha a dizer, a mim nunca falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Quantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. E então, quando a gente não quer se comprometer, a gente pode estar agindo parecido com Pilatos, que preferiu entregar Jesus para ser crucificado. A gente não está entregando Jesus para ser crucificado, mas a gente está fazendo com que a cruz de Cristo deixe de ser eficiente, efetiva, para a pessoa que está do nosso lado, e que não tomou conhecimento de que Jesus morreu para pagar pelo meu pecado, pelo seu pecado. Esse pecado está pago e a pessoa não sabe. Deus nos ama a esse ponto e a pessoa não sabe.
vê a Deus mais como alguém que está pronto com talvez um chicote, ou pior ainda, uma foice, para aquele que não merecer ir para o céu. E quem é que merece ir para o céu? Ninguém, só Jesus. E esse único foi quem se entregou no nosso lugar para levar sobre si a nossa culpa. Quantas pessoas à nossa volta não conhecem isso? De que forma é que a gente pode se aproximar dessas pessoas? De que forma é que a gente pode conviver com essas pessoas? Para que essas pessoas possam também receber de nós este compartilhar desse amor de Deus. Finalmente, eu gostaria de destacar uma outra história que está dentro desse mesmo contexto, mas não está nesta narrativa. Porque um pouco mais adiante, nessa mesma narrativa, há a citação de que Jesus foi crucificado entre dois malfeitores. E o que eu gostaria era justamente de fazer alusão a um deles. E é aquele que foi crucificado ao lado de Jesus e que entendeu a sua própria condição. E então, naquela ocasião ali, na iminência da sua morte, diante de pessoas que estavam ridicularizando de Jesus, mesmo diante do outro homem que foi crucificado junto com eles, que também ridicularizava de Jesus. Mas ele repreende aquele outro e diz: nós recebemos o que os nossos feitos mereceram. Ele reconhece a sua condição de pecador. Ele reconhece a sua condição de merecedor de condenação. Mas ele reconhece também que Jesus era o Messias, aquele rei prometido desde o Antigo Testamento. E ele então diz para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Jesus era o Messias, o Salvador prometido. Ele creu que Jesus tinha poder para fazer algo a seu respeito. E então ele clama a Jesus dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele ouve de Jesus a promessa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E nós, quando é que somos parecidos com este também, que agiu de forma positiva diante de Jesus? Em primeiro lugar, fazendo exatamente o que ele fez. Ele colocou a sua vida, depositou a confiança da sua vida em Jesus. Ele estava ali morrendo, não havia mais nada que ele pudesse fazer na vida. Mas ele depositou a sua confiança em Jesus. E ele diz então: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós nos colocamos também na posição daquele homem, quando nos colocamos prontos para o cumprimento da vontade de Deus em nós. A vontade de Deus para nós é que nós façamos isso, nos entreguemos nas mãos de Jesus. Então, quando a gente coloca a nossa vida para o cumprimento da vontade de Deus, a gente está agindo de maneira semelhante ao que aquele homem colocou-se nas mãos de Jesus. E quando é que nós nos colocamos prontos para o cumprimento da vontade de Deus? Pilatos tinha autonomia para fazer o que quisesse de Jesus. Nós temos autonomia para fazermos o que quisermos das nossas próprias vidas. Pilatos preferiu rejeitar a Jesus e não se comprometer. Nós temos a opção de, na nossa autonomia de vida, naquilo que é o livre-arbítrio que Deus nos entregou, nós muitas vezes deixamos de crer. É aquele livro que temos também já mencionado, cujo título é O Cristão Ateu.
Porque muitas vezes, como cristãos, não cremos, então somos ateus. Nós somos cristãos, mas não cremos que a maneira de Deus é a melhor. Nós não cremos que a orientação da palavra de Deus para a nossa vida é a maneira pela qual nós estaremos tendo a melhor realização dessa vida. O último cântico entoado pelo grupo Primícias falou a respeito disso, que quando fazemos a vontade de Deus, nós temos como resultado uma vida mais feliz, porque foi para o cumprimento da sua vontade que nós fomos feitos. Quando não fazemos a sua vontade, é que abandonamos o plano de Deus para nós. Mas no cumprimento da sua vontade. É isso que diz lá o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer será bem-sucedido. Tudo quanto fizer prosperará. Porque Deus nos fez com propósitos certos. Quando nos desviamos desses propósitos, é que encontramos caminhos errados, resultados errados para a nossa vida, mas no cumprimento da vontade de Deus. Não quer dizer que a nossa vida vai ser sem problemas, mas quer dizer que Deus estará conosco para atravessarmos todos os problemas. Ele estará do nosso lado sempre. E aquilo que aconteça na nossa vida vai servir de alguma forma para abençoar a vida de alguém. No Summit tivemos um dos testemunhos, uma das palestras foi de um pastor muito reconhecido nos Estados Unidos, tem uma igreja que funciona já em vários locais, e ele diz que, de repente, ele foi diagnosticado com câncer. E ele ficou em altas, né? Mas ele entendia e ele já tinha lições na sua própria vida da parte de Deus, daquilo que Paulo também falou quando disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. E então ele disse, eu estou aqui para o que der e vier. Se eu vier a ter raiva, eu vou ter raiva. Se eu vier a ficar irado, eu vou ficar irado. Mas a presença de Deus foi suficiente. Mas ele diz que um amigo, que apesar de ter sido criado no Evangelho, mas que agora já não cria em Deus, passou uma mensagem para ele, dizendo, esse é um motivo pelo qual vale a pena orar. O fato de que aquele amigo tão próximo estava com uma enfermidade tão séria, fez com que o seu amigo pudesse dizer a respeito disso, eu estou disposto a orar. E o próprio filho daquele pastor que estava distante do Evangelho, vai vê-lo, morava em outro lugar, vai vê-lo e diz, pai, eu sei que você deixou muita coisa para me buscar, para tentar me alcançar. E está na hora de agora você exercer o seu ministério em 100%. Aquela enfermidade aproximou o seu próprio filho do ministério que ele realizava de Deus. A presença de Deus na nossa vida é, da maneira como o próprio apóstolo Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, no sentido de dizer, eu posso enfrentar qualquer circunstância na vida, porque eu tenho aquele que me fortalece, que está do meu lado o tempo todo, até a consumação dos séculos.
Qual a nossa posição a respeito de Jesus? Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Isso quer dizer que Jesus está à porta de cada coração e ele bate. E ele deseja entrar. E ele tem para nós uma festa. Eu vou cear com ele, ele vai cear comigo. E não apenas ele convida e ele diz que se a gente abrir a porta, ele vai entrar e sentar à nossa mesa e a gente vai se servir daquilo que a gente colocar na mesa. Mas ele diz que ele parece que traz a refeição também. Ele diz: eu vou cear com ele e ele vai cear comigo. Jesus é aquele que vem para a nossa festa e ele traz também o bolo. Ele traz também aquilo que para a nossa vida é o necessário. Eu cearei com ele e ele comigo. Talvez você ainda não deu esse passo de entrega de sua vida a Jesus. Talvez hoje seja o momento adequado para isso. Sendo que o texto que nós citamos de Apocalipse capítulo 3, é o Senhor Jesus quem está ditando para João uma carta a ser enviada a uma igreja. E aquela igreja ele diz: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Porque às vezes na nossa casa, a gente abre a casa para Jesus, mas de repente tem um quarto lá, sabe aquele quarto da bagunça que a gente tem em casa? Não? Aquele que a gente nunca leva a visita para conhecer, não? E quando leva diz assim: olha, não presta atenção na bagunça não. É como se a gente dissesse: Jesus, nesse quartinho aqui da minha vida, não entre não, deixe comigo. Essa é minha parte privativa. E é por isso que Jesus fica batendo à porta. E Ele deseja que a nossa vida toda possa estar nas mãos dEle, possa estar diante dEle, para que Ele faça a sua vontade, para que Ele nos oriente para o que é melhor para nós, para que possamos ser bênção na vida de outras pessoas. Pode ser que aquele quartinho é o quartinho que está atrapalhando a nossa maneira de viver em conformidade com o que é a sua vontade para nós. E então a gente está deixando de abençoar outras pessoas. Então, esse eis que estou à porta e bato, aplica-se a cada um de nós. Em que é que me falta ainda abrir a porta para que Jesus seja Senhor pleno da minha vida? Que passos são necessários? Qual é o próximo passo a ser dado? E que sejamos a bênção que Jesus tem como propósito para nós. O summit que foi realizado nesse final de semana foi uma bênção. Não sei quantos aqui participaram do summit, levantem a mão. A gente tem aqui uma amostra, né, de quantos estavam aqui quinta noite, sexta noite, sábado, manhã e tarde. Foi bênção e foi desafiador para sermos bênção. Sermos bênção para uma mudança de uma realidade. Sermos bênção para fazer com que pessoas que estão em situação de necessidade, pode ser necessidade material, pode ser necessidade espiritual, pode ser necessidade apenas de alguém que esteja junto. E de como podemos ser bênção. Vamos ficar todos de pé. Nós vamos orar. Mas antes de orar, eu gostaria de perguntar se alguém aqui, nesta noite, toma a sua decisão por Jesus Cristo. Se alguém aqui que ainda não tinha dado esse passo, nesta hora diz:
sim, Jesus, eu quero que tu sejas o meu Salvador e Senhor. Peço que todos baixem a cabeça, fechem os olhos, estejam em oração, e que, se você ainda não deu este passo, estamos dando essa oportunidade do maior passo que poderia dar na vida, porque ele tem resultados de eternidade. Aquele que recebe a Jesus como Salvador, recebe de Jesus vida eterna. Jesus vem para habitar no seu interior. Então, que todos estejam de olhos fechados, cabeça baixa, em oração, mesmo lá na galeria, estejam em oração. E se você deseja dar a sua decisão por Jesus Cristo, dê-nos um sinal levantando uma das mãos. Desta forma você estará cumprindo com aquilo que Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. É a maneira de você confessar diante dos homens, dizendo: sim, eu entrego a minha vida a Jesus. Eu quero que Jesus seja o meu Salvador e o meu Senhor. Se você deseja, levante a sua mão onde estiver. Deus a abençoe. Deus a abençoe. Pode abaixar. Pode abaixar. Mais alguém que diz nesta noite: sim, eu quero que Jesus seja o meu Salvador. Eu entrego a minha vida nas suas mãos. Levante a sua mão. Deus abençoe. Pode abaixar. Deus o abençoe. Pode abaixar. Mais alguém que entende que Jesus veio exatamente para isso, para nos restaurar a um relacionamento com Deus. Ele pagou o preço de tirar aquele impedimento para esse relacionamento que era o nosso pecado. Ele levou sobre si na cruz para deixar o caminho aberto entre nós e Deus. E basta recebê-lo crendo que Ele é o Salvador, crendo que Ele já pagou na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado. Há mais alguém que quer dizer: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador, o Senhor da minha vida. Eu gostaria de convidar aqueles que levantaram a mão a vir aqui à frente. Quero chamar a equipe de conselheiros para estar aqui e abraçar a cada um. E se alguém ainda deseja dar este passo, levante a sua mão onde estiver. Quero então convidar, eu não vou insistir, é uma oportunidade para o maior e melhor passo da sua vida. Então, não vou insistir, mas pela última vez eu pergunto: alguém mais que entrega a sua vida nas mãos de Jesus? Levante a sua mão onde estiver. Aqueles que levantaram a mão, eu gostaria de convidar aqui à frente, que venha até aqui. Cada um que levantou a mão, venha aqui à frente neste momento, que eu gostaria de orar por cada um. Tivemos 4 pessoas que levantaram a mão. A palavra de Deus diz que no céu há uma festa, a maior alegria no céu, quando uma pessoa se coloca nas mãos de Jesus. Alguém mais que tomou a sua decisão, se não quiser vir aqui agora, ao final do culto, nos procure.
gostaria de orar com você. E a festa que há no céu é também uma festa que há aqui na terra. Se você está feliz porque pessoas entregaram a vida a Jesus, dê uma salva de palmas agora. E lá no céu, a festa também, quando a nossa vida reflete a vida de Jesus Cristo. Quando a cada dia damos passos na direção do cumprimento da vontade de Deus em nós. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos porque a Tua palavra fala ao nosso coração, porque podemos aprender, Pai, com aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus e a maneira como foi rejeitado por uns e recebido por outros. Louvamos o Teu nome, Pai, porque esta mensagem chegou até nós e podemos ter conhecimento do Teu tão grande amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Louvamos o Teu nome por estas vidas que nesta noite fazem essa confissão pública de que entregam-se nas mãos do Teu Filho Jesus. Essas 4 vidas que dão esse testemunho. E pedimos, Pai, que a Tua mão seja sobre cada um. E que como igreja possamos estar sendo auxílio, sendo bênção na caminhada da vida cristã, em podermos compartilhar desta vida em que buscamos colocar em prática a Tua vontade. Buscamos ser cada dia mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, continua a falar ao nosso coração, faz com que possamos ser bênção para as pessoas que estão à nossa volta nesta semana que se inicia. E que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti. Leva-nos em paz para os nossos lares, é o que suplicamos agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém.